assim nos diz a palavra do Senhor. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Amém? Por favor, levante a sua mão, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui, ó Deus, na primeira igreja. Senhor, que todos os irmãos que estão aqui, ó Pai, possam ser ministrados pelo teu Espírito Santo e receber a tua direção. Aqueles, ó Pai, que nos acompanham através das redes sociais, que eles também sejam alcançados por ti, ó Deus, e também recebam a tua direção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o interior do coração das pessoas. Irmãos, como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês também em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Veja que a palavra de Deus nos mostra que nós temos que pensar em coisas boas. A nossa mente, ela não deve ser tomada pelas coisas más, pelos desejos maus, pelas coisas ruins. A nossa leitura principal nos mostra Jesus revelando que os pensamentos maus levam à contaminação do ser humano. E aqui nós vemos que a orientação de Deus é: tenha pensamentos das coisas corretas, tenha pensamento das coisas certas. E aqui fica uma pergunta: no que eu tenho pensado? E no que você tem pensado? O que se passa no escondido da sua mente, onde ninguém pode ver, ninguém pode saber, só Deus sabe o seu pensamento, só Deus sabe aquilo que se passa na sua mente. Irmãos, às vezes, por exemplo, quando você convive muito com uma pessoa, e você fala para aquela pessoa: eu sei no que você está pensando. E a pessoa dá uma risada e fala: como é que você sabe? Por quê? Por causa da convivência. Então, às vezes, irmãos, nós precisamos entender que o nosso pensamento precisa ser sobre as coisas de Deus. Nós temos que pensar naquilo que agrada a Deus, para que a nossa vida possa frutificar do lado de fora aquilo que está dentro da nossa mente. O Senhor, Ele trabalhou muito isso. Isaías capítulo 55, nós vamos ler agora o versículo 7, que diz assim, ó: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Veja que a palavra de Deus está dizendo claramente: deixe o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Então, quando você se converte ao Senhor, o que é converter? É mudar a direção, é ir na direção de Deus. Aquelas pessoas que tinham pensamentos malignos, pensamentos maus, quando elas vão na direção de Deus, até o pensamento delas
precisa mudar. O pensamento precisa ser um pensamento das coisas corretas, das coisas certas. Nós vamos também para Salmos 139, no versículo 23. Veja o que a palavra de Deus diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Eu vou fazer a mesma pergunta do início: no que eu tenho pensado e no que você tem pensado? O seu pensamento, ele vai com você para a eternidade. A sua capacidade de pensar vai com você para a eternidade. Tem pensamentos que eles vêm à sua mente sem você programar. Às vezes você olha para uma cor e você lembra de alguém. Às vezes você olha para uma cadeira e você lembra de alguém. Às vezes você olha na rua, passa perto de uma praça e você lembra de alguém. Porque aquela praça trouxe a lembrança de uma pessoa, aquela cor trouxe uma lembrança de uma pessoa. Você não estava planejando, olha, agora eu vou pensar em fulano de tal, agora eu vou me lembrar de fulano. Mas aquela cor, aquela cadeira, aquela praça, aquele móvel lembrou você de alguém. Então o pensamento veio sem você planejar. Agora entenda, você pode ter esses pensamentos que vêm à sua mente sem você planejar, porém, você não deve cultivá-los. Quando esse pensamento vier, você tem que colocar um pensamento novo. Por exemplo, vamos supor que você passe em frente o lugar aonde lá no mundo você ia. E aí você passa, quando você não era de Cristo, e aquele pensamento vem, aí você vai colocar outro pensamento no lugar. Mas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo na minha vida. Veio o pensamento, mas você trouxe um pensamento espiritual. Você trouxe uma palavra de Deus dentro da sua mente, para que você possa continuar firme naquilo que é a vontade de Deus. Então o pensamento também precisa se converter. O pensamento também precisa mudar. E nós vamos observar aqui também qual o efeito da palavra de Deus nos pensamentos. Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12, a palavra de Deus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando você está lendo a palavra, ouvindo a pregação da palavra, esta palavra consegue chegar no seu pensamento. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é como uma espada de dois gumes. A espada de dois gumes, ela corta para o lado direito e para o lado esquerdo. Ela tem dois cortes. Então a palavra de Deus, ela chega até o nosso íntimo, até o nosso pensamento, e ela discerne o nosso pensamento. Quando você está lendo a palavra, quando você está ouvindo a pregação, como agora, o Espírito Santo está trabalhando nos seus pensamentos. E é isso que você precisa trazer para a sua vida. A palavra de Deus, ela tem o poder de revelar esses pensamentos e mostrar se eles estão certos ou se eles estão errados. Então, a partir de hoje, comece a fazer esse exame, se os seus pensamentos estão de acordo com a palavra de Deus, se os seus pensamentos estão certos com a palavra de Deus. Agora nós vamos também voltar lá em Isaías, porque a gente já passou lá, no mesmo capítulo 55, só que nos versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos
mais altos do que os vossos pensamentos. O que nós estamos fazendo aqui? Pregando a palavra, ouvindo a palavra, tentando chegar nos pensamentos de Deus, que são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. A direção de Deus para a nossa vida é diferente da nossa própria direção. O rumo que Deus tem para mim é muito maior do que o rumo que eu tenho para mim. O rumo que Deus tem para você é muito maior do que o rumo que você tem para você. O pensamento que você tem sobre você é menor, porque o de Deus é maior sobre a sua vida. Aquilo que está no seu pensamento, você precisa crescer, você precisa buscar os pensamentos de Deus. E é isso que nós fazemos lendo a palavra. Porque como vocês observaram, é através da palavra de Deus que nós encontramos os pensamentos de Deus. É através da palavra de Deus que nós encontramos a direção de Deus para a nossa vida. E é isso que nós temos que fazer. Porque veja bem, se você está buscando o raciocínio, como é que o pastor pensa? Então você vai ter o pensamento igual dos outros homens. As pessoas gostam muito de dar sua opinião hoje, principalmente na internet. Irmãos, como o povo tem opinião, como as pessoas têm opinião, todo mundo tem opinião sobre tudo, fala sobre tudo e não sabe nada no final, não estudou, não leu. Irmãos, se alguém for dar uma opinião sobre alguma coisa, ela tem que ter a expertise daquilo, ela tem que estudar, ela tem que saber o que ela está falando. Mas hoje, no mundo das opiniões, dos pensamentos, as pessoas, elas acabam se expressando e falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Um monte de palavras que não tem sentido. E hoje nós vivemos um grupo onde uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra fala outra, todo mundo fala tudo pelo advento das redes sociais. Só que entenda, o que nós estamos procurando está aqui, olha, na palavra de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos, são maiores que os nossos. E é aqui que nós vamos encontrar a direção para a nossa vida. Veja, o Senhor Jesus, ele tratou bastante sobre isso. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, ele vai nos mostrar, no versículo 37, e Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O pensamento é muito importante. Porque se você quiser demonstrar amor a Deus, tem que ser com todo o seu pensamento. O pensamento não pode ficar de fora. Algumas pessoas, elas não falam o que elas estão pensando. Você pergunta, você está pensando em quê? Você vê que a pessoa está pensando em alguma coisa, mas ela não fala, você não tem como saber. Mas uma coisa é certa, pensando em alguma coisa ela está. E é isso que você precisa compreender. No que você está pensando? No que eu estou pensando? No que nós estamos pensando? São nas coisas de Deus ou são nas coisas da terra? São nas coisas que duram para sempre ou são nas coisas perecíveis? O Senhor Jesus mostrou. O que tem que estar no seu pensamento é o amor a Deus. Veja, voltando em Salmos. Salmos aqui tem muita coisa, claro que não dá para a gente falar tudo, mas em Salmos 119, versículo 113, a palavra de Deus ela vai nos dizer assim, Salmos 119, 113, aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Então veja, as pessoas estão com duplicidade de pensamento. E aqui o salmista está dizendo: aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Porque às vezes, irmãos, a mente ela começa a vagar, a pessoa começa a pensar em um monte de coisas que não tem nada a ver, num monte de coisas que não traz resultado nenhum para a vida dela, e esse pensamento torna a pessoa uma escrava do próprio pensamento.
Mas a palavra de Deus, ela nos liberta. A lei de Deus não é dupla, ela é única. Ela dá uma direção única para a sua vida. Esse é o grande problema dos nossos dias. Se você pesquisar uma coisa na internet, vão aparecer mais de 1000 respostas na hora. Quando, por exemplo, essa evolução da inteligência artificial e dos sites onde as pessoas fazem perguntas para a inteligência artificial e a inteligência artificial responde. Nós estamos tendo estudantes utilizando inteligência artificial, nós temos alguns setores de trabalho utilizando a inteligência artificial. E a questão é, qual é o impacto da inteligência artificial no pensamento humano? É deixá-lo preguiçoso. Por quê? Quando as respostas vêm prontas, as pessoas vão deixando de ter um raciocínio forte. As pessoas vão pegando tudo pronto e elas vão deixando de entender o processo para se chegar a um resultado. E aqui, meus irmãos, é um grande perigo. Porque as respostas prontas não significam que elas estão certas. Não é porque alguém disse para você que o lugar é aquele, que o lugar é. Não é porque está apontando no aplicativo que mostra o endereço, que o endereço é aquele. Quantas pessoas morreram entrando em lugares, seguindo os aplicativos que são de localização? E as pessoas entraram em determinados lugares e acabaram morrendo. Por quê? Foram levados pelo aplicativo. Vira à direita, vira à esquerda, siga em frente, vire 200 metros. Antes, quando você queria ir a uma cidade que você não conhecia, existia um mapa grandão, que as pessoas abriam aquele mapa e viam a estrada e olhavam o mapa. Hoje não. Hoje existe um aplicativo que as pessoas instalam no celular, ou no tablet, ou ali na mídia do próprio carro, e as pessoas estão seguindo aquilo. Irmãos, as pessoas hoje estão seguindo o pensamento da inteligência artificial. As pessoas hoje estão seguindo o pensamento dos robôs da internet. As pessoas hoje estão seguindo aquilo que dá certo, não aquilo que está certo. Mas você ainda tem a palavra de Deus e você pode seguir aquilo que é o melhor para a sua vida. Se você seguir a palavra de Deus, os seus pensamentos vão ser limpos e puros. É isso que nós precisamos. E hoje, dentro do nosso texto principal, nós temos uma passagem muito forte. Começa falando da tradição dos anciãos, no capítulo 7 do Evangelho de Marcos. E nós vamos ver aqui, e reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Então aqui nós recebemos os pensamentos dos homens. Aqui ainda eram só dos homens, hoje ainda tem os pensamentos da inteligência artificial, dos robôs da internet, dos algoritmos. Aqui nós estamos falando de pensamentos só humanos. Então se estabeleceu uma forma de conduta. E aí, quando uma pessoa não estivesse fazendo aquilo que aqueles anciãos mandavam, eles repreendiam e corrigiam aquela pessoa. Mandamentos de homens, pensamentos de homens. Não são
Mandamentos de Deus e pensamentos de Deus. São mandamentos de homens e pensamentos de homens. Era neste contexto. Aqui, a palavra de Deus vai continuar. O que Jesus fala? Versículo 6 em diante. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, que quer dizer falsos, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que não são mandamentos, que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E vocês vejam que isso aqui era uma orientação que eles recebiam. Versículo 9, dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Então veja bem, eles colocaram os pensamentos dos anciãos, dos homens, acima dos pensamentos de Deus. Eles colocaram as palavras dos homens acima da palavra de Deus. Então, a partir daí, eles desobedeciam a Deus, mas obedeciam os mandamentos dos homens. E esta pergunta vale para nós. Eu tenho abandonado a direção de Deus e abraçado a intenção dos homens e da inteligência artificial e do algoritmo? Eu tenho feito isso? Você tem feito isso? Uma coisa para a gente refletir e pensar bastante sobre isso. Você vai ver aqui que Jesus ele não parava de ensinar. Ele procurava ensinar tudo que ele podia para as pessoas. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Invalidais assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Jesus ele deu um exemplo para eles e falou: olha, quando vocês prometem dar uma oferta, mas se o pai e a mãe de vocês precisarem daquele dinheiro para alguma coisa, vocês dizem: não, eu não vou te ajudar, pai, eu não vou te ajudar, mãe, porque esse dinheiro é uma oferta. O Senhor Jesus falou: vocês estão errados. Por quê? Vocês devem honrar o pai e a mãe, foi o que Deus mandou. Agora vocês combinaram entre vocês uma coisa que Deus não combinou, que Deus não mandou. E é isso que nós precisamos compreender. Nós precisamos entender que os mandamentos dos homens, quando eles se conflitam com os mandamentos de Deus, o que a palavra de Deus diz? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu vos digo, mais importa obedecer a Deus do que ao GPS. Mais importa obedecer a Deus do que ao algoritmo da internet. Mais importa obedecer a Deus do que a direção da inteligência artificial. Porque nós não andamos por essas recomendações, e sim pela palavra de Deus. É isso que nós temos que compreender. Nós não podemos nos deixar levar por esses ensinamentos dos dias atuais. Aí, depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca destas parábolas. Então Jesus, ele ensinou claramente e falou: olha, gente, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai dele. Porque aquilo que entra passa pelo seu sistema digestivo e é lançado fora. É uma coisa que todo mundo sabe. Então, não é assim o fato de você comer com a mão limpa ou não que vai te contaminar. Jesus estava falando de algo espiritual. Ele não estava falando de bactérias, de vírus, mas ele estava falando de algo espiritual, conforme já expliquei a vocês. Jesus usava exemplos do dia a dia para ensinar as coisas do céu, para ensinar as coisas de Deus. E você vai observar aqui que depois que ele entrou em casa, ele vai então responder aos seus discípulos. E disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração,
mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas, e dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Você veja que aquilo que procede de dentro contamina o homem. À medida que você é criança, você pensa muita bobagem. Você tem uma imaginação muito fértil. Mas a partir do momento que você vai crescendo, o seu cérebro também vai crescendo. Por exemplo, uma criança, ela não tem a noção exata de distância. Por isso que criança às vezes se joga e sofre acidente, porque ela não tem a noção de distância correta, porque o cérebro dela não está completamente desenvolvido. Mas um adulto, depois aí dos seus 25 anos para cima, ele já tem a noção exata de distância, porque o seu cérebro está completamente desenvolvido. O que nós temos que entender? Nós temos que ter o desenvolvimento do nosso pensamento baseado na palavra de Deus. Então, todos os dias, quando você lê a palavra, quando você escuta a mensagem da palavra, quando você interage com as coisas de Deus, você está crescendo mentalmente e espiritualmente. Assim como aquilo que contamina o homem procede de dentro, aquilo também que salva o homem procede de dentro. Por quê? Porque se você estiver cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, isso vai se refletir para o bom da sua vida, para as coisas corretas da sua vida. O problema é que as pessoas colocam para dentro muita coisa ruim. É que as pessoas não estão buscando os pensamentos de Deus, elas não estão buscando a palavra de Deus, mas estão buscando a opinião dos homens, aquilo que as pessoas estão falando. Tome cuidado quando as pessoas dizem: se fulano mandar eu faço, se ciclano mandar eu faço. Não, irmão, se eu te mandar fazer uma coisa errada, não faça. Se eu falar para você fazer algo que não está na palavra de Deus, não faça. Mas para você não fazer, você precisa conhecer a palavra de Deus. Para você não fazer, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, irmão, você precisa louvar a Deus com todo o seu interior, você precisa dedicar a sua vida ao Senhor. Ser cristão não é somente participar dos nossos cultos, é você acordar de manhã e dizer: Pai, nas tuas mãos eu coloco a minha vida, eu quero ser útil a ti neste dia, eu quero te glorificar, e aí você vai viver o seu dia. Então nós precisamos entender isso. E isso, irmão, não tem a ver com pastor, não tem a ver com a placa da igreja, não tem a ver com o tipo de liderança que nós temos. Entenda, o mundo corporativo, ele tem muitas técnicas. O mundo corporativo, ele tem muitas direções e muitas maneiras de trabalhar. Só que a igreja de Jesus, ela não trabalha com técnicas do mundo corporativo. Nós não aplicamos aqui as técnicas do mundo corporativo. Nós vivemos os pensamentos de Deus, que são maiores do que os nossos. Nós vivemos a direção de Deus, que é maior do que a nossa. O caminho de Deus, que é maior do que o nosso. Então, irmãos, nós precisamos hoje, isso é urgente. Você precisa crescer nos seus pensamentos, porque aquilo que vem de dentro contamina. Então eu tenho que fazer uma limpeza no meu pensamento, arrancar toda a podridão do meu pensamento. Como é que eu faço isso? Colocando a palavra de Deus para dentro, colocando a palavra de Deus na minha mente. Quando você ouvir algo que não é da palavra, quando um pensamento que não é da palavra vier, você já logo coloca a palavra de Deus. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento